Celular? Isso lá na África, em Angola, nessa viagem que o Papa Leão XIV fez, na África. Há muitos anos, desde 2009, que nenhum Papa ia para esse país. Outra imagem que surpreende é a quantidade de movimentação militar que está indo em direção ao Oriente Médio. Os movimentos militares que estão acontecendo entre a Europa e o Oriente Médio surpreendem hoje. Vamos aos detalhes do que está acontecendo no mundo. Muito obrigado por nos acompanhar. Estamos ao vivo. Esta é uma transmissão curta antes da transmissão mais longa com Astrid. Então vamos direto desta transmissão ao relatório completo. Mas há vários assuntos que eu queria comentar com vocês antes que a Astrid esteja aqui conosco. Antes de tudo, há uma revelação que realmente causou, na verdade, bastante atenção, principalmente entre os sites especializados em assuntos militares, por causa do que foi revelado agora sobre o tema de inteligência. E os militares dos Estados Unidos revelam qual é a realidade militar do Irã. E é muito diferente do que se pensava. Vamos aos detalhes do que está acontecendo. Também vamos aos detalhes do que está acontecendo no planeta, porque há uma série de fenômenos que temos observado desde o início, todos em direção ao mar. O efeito que esse fenômeno tem pode até se tornar um fenômeno recorde em relação aos episódios de El Niño, mas vai além porque a anomalia já começou e o fenômeno El Niño ainda não foi confirmado. Vamos comentar mais sobre isso mais adiante, antes de, insisto, irmos direto para a transmissão da noite. Vamos aos detalhes do que está acontecendo e vamos esquentando os motores porque o caos no Oriente Médio, especialmente no Estreito de Hormuz, é enorme. O que está em jogo ali é como este ano vai terminar. Se vai ser com uma crise e uma espécie de pausa financeira, com todos os efeitos que uma recessão basicamente global traz. Ou se vamos terminar mais ou menos no limite, mas, digamos, não com uma crise tão extensa. Primeiro vamos aos detalhes do que está acontecendo, porque Irã está armado e está armado muito mais do que se pensava. De acordo com o que revelam as próprias fontes de inteligência dos Estados Unidos, funcionários de inteligência e militares dos Estados Unidos revelaram uma avaliação preocupante sobre a capacidade militar do Irã, que esse é o tema. Uma coisa é o que os políticos nos vendem, nesse caso Trump, e outra coisa bem diferente é o que vão te passar ou te dar, na verdade, de informação, de relatórios do que realmente existe. Se a inteligência ou os militares tiverem um relatório com evidências, eles vão mostrar ou publicar para você. Muitas vezes, os políticos não gostam desse tipo de relatório. Comentavam sobre a possível demissão de Tulsi Gabbard, diretora de inteligência dos Estados Unidos, pois ela já discordou de Donald Trump várias vezes, que prefere uma visão mais otimista, porém irrealista. Segundo as estimativas que foram publicadas agora, o Irã ainda possui pelo menos 40% do seu arsenal de drones. Esses drones de longo alcance do tipo Shahed, um número significativo considerando os bombardeios sofridos, e não está claro se eles já não estão mais fabricando ou se estão enviando. Que há detalhes de que, através do Mar Cáspio, estariam chegando drones dos mesmos modelos do drone Shahed, mas desta vez não de fabricação iraniana, e sim de fabricação russa. Ou seja, através do Mar Cáspio, que é a forma mais fácil dos russos que estão deste lado se conectarem com os iranianos, que ficam nesta parte ao sul do mar. Ou seja, por aqui estariam chegando esses aviões, insisto, vamos dizer, não tripulados, como eles chamam, drones kamikazes, que são praticamente ultra baratos. E quando enviam enxames, dificultam muito as defesas de qualquer navio, de qualquer refinaria, de qualquer lugar ou qualquer país, incluindo países que têm sistemas de proteção e defesa muito avançados como Israel. Mesmo nesses países, eles têm efeitos às vezes muito graves. Olhem, o mais alarmante não é só isso, mas também que estão preservando 60% atenção, 60% dos mísseis balísticos e de cruzeiro. Isso indica uma capacidade ofensiva que está muito longe de ser neutralizada, segundo os relatórios, insisto, de inteligência. Agora, um dos pontos-chave é a recuperação de mais de 100 sistemas de lançamento, que haviam sido previamente enterrados ou inundados.
indica uma ofensiva que está muito longe de ser neutralizada, segundo os relatórios, insisto, de inteligência. E bem, piedras. Y bueno, nas imagens de satélite que mostramos há alguns dias, já era possível ver como eles operaram e como limparam. O que antes levaria meses, agora foi feito em dias. Super rápido para poder limpar e tratar. Bom, então, recuperar essas centenas de sistemas de lançamento que eles têm escondidos aí, um dos pontos também chave desse relatório de imagens de satélite que apresentamos em poder limpar. Bom, então eles garantem que não estão destruídas, mas sim danificadas, ou algumas estão enterradas, mas que rapidamente as recuperam. Os entulhos foram deixados de lado. A estratégia do Irã é então ter esses arsenais enterrados sob bunkers, bem no subsolo. E então sim, ok, você os cobre por um tempo, mas rapidamente os descobre e tem acesso a muitos mísseis e lançadores de mísseis. Essa informação foi reportada pelo veículo americano The New York Times. Por isso também implica que isso já está sendo divulgado nos meios de comunicação mais importantes dos Estados Unidos. Evidentemente preocupante. Os analistas alertam que isso pode enfraquecer o impacto estratégico dos ataques, principalmente porque insistem que a infraestrutura desse país em relação a lançadores de mísseis foi destruída. E pelo menos esse relatório de inteligência diz que sim, ou seja, há um impacto grave, ou seja, se derrubarem 40% ou 50% dos lançadores, seja o que for, evidentemente é algo tremendo. Mas se eles ainda têm 60% da capacidade, evidentemente significa que a força que possuem é muito maior do que parece. Outro ponto que também chama a atenção é que os analistas dizem que, em termos geopolíticos, a mensagem é clara. A capacidade de dissuasão que o Irã possui ainda está lá. Ou seja, eles vão controlar o Estreito de Hormuz. Basicamente, isso vamos ver mais a fundo na próxima transmissão, que, insisto, continua assim que esta terminar. Vamos conversar com Astrid um pouquinho sobre esse tema, sobre como. Bem, o Estreito de Hormuz está sob controle dos iranianos, e eles ainda se orgulham disso. Há vários assuntos sobre os quais eu também gostaria de comentar com vocês. Como os sites de estratégia militar focados principalmente no manejo e nos tipos de armas, em como são utilizadas, etc, etc. Eles se surpreendem que, mesmo com poucas capacidades do Irã, conseguiram controlar o Estreito de Hormuz. E com isso, fazer com que parte do fluxo de energia que existe no mundo todo fique paralisado. Que eles tenham feito esse movimento é um ponto muito negativo para Trump. Por quê? Porque, no final das contas, isso é uma espécie de chantagem. Hoje mesmo ele dizia, não podem me chantagear, pois evidentemente se ele está dizendo isso é por algum motivo. Ele realmente sente isso como se fosse uma chantagem na qual não... Obviamente, quando você está prestes a perder, não vai jogar limpo quando já é iminente uma batalha na qual vamos... O que está em jogo para o regime é a própria existência do regime. Eles sabem disso. Essa é a ideia. Na verdade, acabar com um regime como o dos ayatolás. Vamos, não é segredo. Netanyahu e Trump já disseram isso. Essa é a ideia. Esse era o pano de fundo. Então, quando você já está dizendo ao inimigo que o que você busca é que ele desapareça completamente, que essa é a missão, basicamente. Então, esse inimigo se fortalece. E é como trancar um leão ferido e não dar saídas para ele, pois ele vai fazer de tudo para continuar agindo. E é isso que está acontecendo neste momento. Faz de tudo, inclusive se tornando inimigo de todos os vizinhos. Faz qualquer coisa para continuar ali, para que não nos tirem de lá com muitas perdas. E perdas grandes, com certeza. Vai levar anos para terem essa infraestrutura de volta a 100% como era antes. Mas a questão é que agora as circunstâncias são de que tanto Israel quanto os Estados Unidos decidiram intervir nesta guerra. Para que isso volte a acontecer, podem se passar décadas e, nesse tempo, esse regime pode ser reformado e reforçado.
Então, o próximo passo, né, ou seja, a bifurcação que vamos ter hoje, é se o conflito continua e acaba mostrando quem é o verdadeiro vencedor. Ou isso simplesmente é cancelado e o conflito virá no futuro, mas vai acontecer de novo porque os problemas não estão resolvidos. Simples assim. Outro tema importante é o que ocorre ao redor do planeta com essa anomalia térmica. Gostaria de comentar rapidamente algo que está preocupando cada vez mais. Vamos ao detalhe. Neste momento, estamos vivendo uma anomalia térmica que começa a ser preocupante, principalmente porque recordes estão sendo quebrados. Víamos que desde 2000, já faz 26 anos, não se via uma seca tão severa como a que está acontecendo nos Estados Unidos. Mas os cálculos vão além. Garantem que está prestes a quebrar uma série de recordes em que essa seca e essa situação que está acontecendo em algumas regiões, pelo menos não era vista desde o final do século XIX, por volta de 1800. Ou seja, o que se vive no início do ano, janeiro, fevereiro, março, é muito difícil. O primeiro trimestre. Agora o fenômeno El Niño também já comentamos há alguns dias. Como essa anomalia térmica se soma a esse alerta que os cientistas fazem de que estão percebendo como está diminuindo. Está esse fluxo, essas correntes marítimas, a famosa AMOC no Atlântico. Mas isso já comentamos recentemente e é um tema que vai demorar. Vamos esperar anos para que aconteça. Tomara que nunca aconteça. Mas o que vai acontecer este ano, o que já está acontecendo é isso. Essa série de fenômenos do famoso Enos, ou El Niño Oscilação Sul. Segundo relatos, há uma interação complexa entre oceano e atmosfera. Estão alterando os ventos, também a pressão e a temperatura no mar, e já começam a aparecer os mapas mostrando como o fenômeno está ocorrendo nesta região central do planeta, mas que tem efeitos climáticos em nível global. O ciclo tem 3 fases, a quente. O que é o ciclo planetário? Quero dizer que são fases chamadas El Niño, que é essa que estamos começando a observar, como se estivesse indo para lá, mas ainda não está 100%. Bem La Niña, que é um fenômeno, digamos, oposto ao fenômeno El Niño, que é mais frio. E o neutro, que é uma fase quente, mas a situação é que a fase neutra, ou seja, a que supostamente estamos vendo agora, ainda é uma fase neutra. Afirmam que está sendo vivida de forma muito diferente e disruptiva. Segundo o que dizem, desde a primavera de 2026, quando começou a se intensificar. Ponto máximo do clima, como se fosse um comportamento mais próximo ao outono, o que veríamos em um outono. Durante as próximas semanas e meses, espera-se que comecem a se formar tempestades e que, já iniciando a temporada de furacões, ocorra uma canícula intensa, na qual talvez não teremos tantos furacões, talvez até menos do que em outros anos. Mas sim, vamos ter muitas tempestades e muita chuva, mas acima de tudo, muito calor. Isso, em algumas regiões e em outras áreas, como já estamos vendo agora, vai haver muito calor com menos chuvas. Ou seja, diz o seguinte: regiões do centro, sul e sudoeste enfrentarão uma canícula mais intensa, mais calor, mas menos chuvas, o que pode provocar ou agravar condições de seca que já estão acontecendo. Em contraste, o norte em direção à parte oeste, inclusive o centro do país. Sim, o que vai acontecer é diferente. Eles vão experimentar, quando chegarem os invernos mais úmidos, com chuvas mais persistentes e temperaturas mais baixas do que o habitual quando estiverem no inverno. As correntes de jato vão desempenhar um papel fundamental, transportando umidade e provocando chuvas intensas, geadas e até mesmo neve em áreas pouco comuns. Por exemplo, hoje mesmo vamos ter em alguns instantes em Monterrey, em pleno abril, temperaturas de 12 graus, algo realmente raro de ver, temperaturas que são mais próximas do inverno, sendo que em abril normalmente já temos temperaturas mais próximas do verão. Isso pode se repetir cenários que já aconteceram em outros momentos, como em 1997 ou até mesmo em 2016, com eventos de frio extremo em certos períodos e neve em regiões onde normalmente esse tipo de fenômeno não ocorre.
No entanto, após o que se observa agora nesse período mais curto, considerando apenas abril, e o que se espera para maio, é que já estão previstas, né, já vão começar ondas de calor intenso. Isso é o que vai começar a acontecer a partir de agora. De acordo com o que relatam, a partir de abril, meados e maio, vão ocorrer horas de calor intenso, mas o risco vai aumentar, principalmente se o fenômeno se confirmar como um fenômeno El Niño, já que seria um fenômeno, garantem, Aqui estaremos, obviamente, comentando sobre isso, não sobre este tema, e já vamos detalhar. Não quero me aprofundar mais porque, evidentemente, teremos que esperar as evidências, não é? Quando os fenômenos forem acontecendo, vamos comentar aqui, como já fizemos com os incêndios florestais na Flórida, ou o que está acontecendo em algumas outras regiões com inundações atípicas. E que o clima já é quase atípico todos os anos, né? Ou seja, vai surpreendendo em diferentes regiões. Dessa vez vamos também para outro assunto antes de irmos ao vivo com Astrid. Um ex-funcionário da CIA afirma que a solução para a questão do Irã já existe uma solução, mas não necessariamente vai acontecer, porém há uma solução plausível por aí. Vamos aos detalhes. A solução estaria entre esses dois homens que estamos vendo aí. Esses dois indivíduos, um já com mais de 70 e o outro com mais de 80 anos, esses ex-funcionários da CIA afirmam que o acordo selado com um aperto de mãos, que deve acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, será fundamental no próximo mês de maio. Donald Trump e Xi Jinping, o presidente da China e o presidente dos Estados Unidos, vão se encontrar, vão se cumprimentar na China. Aliás, eles certamente teriam a resposta. Hoje, Donald Trump disse que a China estava agradecida porque o Estreito de Hormuz havia sido aberto, que Xi Jinping estava feliz porque o Estreito de Hormuz havia sido aberto, que tudo ia ficar bem, que o presidente chinês estava contente. Horas depois, soube-se a realidade. Não, o Estreito de Hormuz não estava aberto, estava fechado, tanto pelo Irã quanto, por outro lado, pelos Estados Unidos. O Estreito de Hormuz continua fechado. Diante disso, teremos que ver as reações, mas John Kierkegaard, ex-agente da CIA, ex-funcionário, aliás, antiterrorista da CIA, disse que o acordo selado com um aperto de mãos entre o presidente Trump e Xi Jinping poderia interromper as linhas de suprimento militar do Irã e ajudar a pôr fim ao conflito. Ou seja, que o Irã já não teria como se abastecer de armas, segundo o que ele diz, essa intervenção seria o que faria a diferença. Se isso for verdade, se eles realmente se encontrarem, o mais provável é que o conflito com o Irã vai acabar. Se eles não se encontrarem e o evento não ocorrer, o conflito deve continuar e as armas seguirão chegando da China e outros países. Não chega de forma direta. Chegam através de intermediários que podem ser a Rússia ou podem ser outros países. O que diz John Kierkegaard, ex-agente da CIA, pelo menos aqui neste canal não surpreende, porque aqui já comentamos algo parecido com isso. Após o anúncio do acordo com Xi Jinping, ou dessa mensagem que Trump deu dizendo que já havia um acordo, no começo parecia que tudo estava indo bem, ele diz. Trump afirma que a China está satisfeita com seus planos de romper de forma permanente o rígido acordo devido à questão de Hormuz. Depois ele me dá um abraço, como dizia naquele relatório da sua rede, né, um Big Fat Rock ou algo assim, não como um abraço muito forte, algo assim. Ele diz, ainda estou tratando disso, diz que é por eles, ou seja, que a questão do Estreito de Hormuz eles abrem por causa da China. E também por causa da Europa, não é? Ele está fazendo um favor. Que não seria necessário se tivesse acontecido a guerra, né? Então, não é realmente um favor. Isso não conta como um favor. É como se você criasse o problema, desse a solução e depois dissesse que é o herói. Muitos políticos fazem isso, né? A gente já sabe, mas não costumam ser tão descarados. Pelo menos antes disfarçavam um pouco, mas dessa vez nem isso. Bom, China, por outro lado, criticou a falta de comunicação militar dos Estados Unidos e, olha, eles também não estão muito confiantes. Eles dizem que decidiram não enviar armas ao Irã. O presidente Kim vai me dar um grande aperto de mão, diz que quando eu chegar lá dentro de algumas semanas,
Estaremos trabalhando juntos de forma inteligente e muito perfeitamente, diz Trump em suas redes. O presidente tem previsto para o próximo mês de maio não apenas se reunir para dar o aperto de mão e o abraço e para falar sobre esse tema, mas também para falar sobre outros assuntos como, possivelmente, temas de inteligência artificial e questões de tecnologia da China. Como também é possível que toquem no tema de Taiwan, uma linha vermelha que os chineses quase não querem tocar, mas é possível que seja abordado, é possível. Nem vou me despedir, vamos ao próximo vídeo. Vai começar, e estamos prontos para a transmissão ao vivo com Astrid. Vamos para lá e seguimos conversando. Até logo!